Olá, eu me chamo Atlas e sejam muito bem-vindos ao Iceberg de Oliver Tree. Bem, para você que não sabe como funciona um iceberg, ele funciona da seguinte maneira: no topo do iceberg tá as informações mais conhecidas pelas pessoas. Já no fundo dele tá as informações menos conhecidas. No entanto, eu acabei fazendo esse iceberg de uma maneira bem única, eu diria. Bem, eu resolvi contar toda a trajetória de Oliver Tree de uma maneira bem diferente. E eu acabei começando pelo final. Então, encare esse vídeo como se fosse uma história, onde começa pelo fim. E aos poucos você vai entender toda a motivação do personagem e como que ele chegou ali. Peço perdão caso algumas vezes eu tenha falhado a dicção ou errado algum nome. Meu inglês pronunciável não é tão bom. Mas enfim, espero que vocês curtam o vídeo. E vamos nessa! A manhã de domingo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, começou com a calmaria típica de um dia de sol. A água azulada quebrava suavemente contra a areia da praia, e o céu, de um azul profundo e convidativo, parecia prometer apenas mais um dia de descanso. Mas a tranquilidade da manhã de domingo de junho foi subitamente estilhaçada. Um estrondo ensurdecedor rasgou o ar e uma explosão cobriu os céus, mudando em definitivo o destino de todos que estavam ali. Infelizmente, nós amanhecemos no Brasil com uma tragédia. O CENIPA começou a investigar a colisão entre dois helicópteros que terminou com a morte de 6 pessoas no Rio de Janeiro. Uma das aeronaves chegou a explodir no ar. Nós vamos ao vivo até o Rio. Como um corte trágico e abrupto das páginas de sua própria biografia, o dia 14 de junho de 2026 marcaria o fim da trajetória de Oliver Tree e outras 5 pessoas. 2 aeronaves colidiram em pleno voo antes de despencarem em direção ao solo. O cenário de calmaria transformou-se em um caos de metal retorcido em chamas. 20 veículos estacionados foram atingidos pelo rastro de destroço, sendo imediatamente consumidos pelo fogo. O silêncio do pós-desastre foi logo preenchido pelo som de sirenes e pelo início de protocolos burocráticos que cercam as grandes tragédias. Enquanto a Polícia Civil registrava o andamento das investigações na 42ª Delegacia da Polícia Civil, a Força Aérea Brasileira FAP, por meio do Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, mobilizava seus técnicos de emergência para a área do acidente. A FAB, por meio da CENIPA, no dia 14 de junho, informa que, nesse domingo, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para realizar a ação inicial, envolvendo 2 aeronaves. O impacto do ar deixou um rastro de surpresa que logo mobilizou investigadores e especialistas em aviação. A colisão em condições de céu limpo parecia desafiar a lógica. A maioria voa no chamado regime visual, onde o piloto tem autonomia para definir trajetos e evitar outras aeronaves por observação direta, Informaria um especialista BBC News. Charles Mislak era o piloto que estava sozinho no comando de uma das aeronaves. Longe dos painéis de controles e da frieza que era relatado sobre ele em relatórios oficiais, Charles era descrito por aqueles que o cercavam como um homem de paixão simples. Ele tinha música como um hobby e nutria um profundo zelo por sua profissão. As pessoas que voavam com ele admiravam ele, pela seriedade e compromisso. Era um cara família e amoroso. Escrever uma pessoa próxima, CNN Brasil. Sua partida deixou um vazio uma esposa, 3 filhos e um lar que agora precisaria aprender a seguir sem ele. No outro helicóptero, a tragédia não foi menos devastadora. A lista de passageiros que perderam a vida naquela manhã de sol foram Lucas Brito, Alexandre Souza, Lucas Ving, Gaspar Prim, um youtuber argentino, e entre eles Oliver Tree.
8 dias após a tragédia, no dia 22 de junho, o corpo de Oliver Tree desembarcou na Califórnia. O retorno ao solo americano marcou o fim de uma dolorosa jornada de transmites internacionais e iniciou o adeus definitivo aos seus entes queridos. A declaração da família de Nickel demonstrava seu pesar. Oliver agora está de volta à Califórnia, onde finalmente poderá descansar. Teorias das conspirações. O silêncio que se seguiu à confirmação da morte de Oliver Tree não durou muito. Em questão de horas, o vácuo deixado pelo artista foi preenchido por um emaranhado de teorias conspiratórias que começaram a brotar nos cantos mais sombrios da internet. Para os teóricos de plantão, as pistas estavam espalhadas a todo lugar, desde seus clipes às suas identidades visuais. O ponto de partida foi a capa de seu álbum de estreia, Ugly is Beautiful, onde Oliver aparece engolido por chamas, posicionado à frente de um triângulo, o símbolo historicamente associado ao olho que tudo vê, e a mítica sociedade secreta dos Illuminates. Não demorou para que surgissem alegações de que o artista havia feito um pacto silencioso, trocando sua própria finitude pelo sucesso. A obsessão dos fãs por encontrar conexões ocultas ganhou contornos ainda mais sinistros, que começaram a cruzar os horários do desastre junto com frases específicas de seus vídeos. Sobre o anonimato das redes sociais, comentários e teses começaram a ganhar fôlego. Vocês acreditam em coincidências? O acidente do helicóptero Oliver Tree e Gaspar foi registrado pelos bombeiros exatamente às 8h59. No clipe La Vuelta de Gaspar, no minuto 8h59, o taxista que ele pegou tem um adesivo 6.14 no para-brisa, e no minuto 14:06 aparece uma cena do seu próprio funeral seguido da palavra fim. Comentaram uma pessoa anônima em um dos vídeos da internet. O cérebro humano é programado para buscar padrões no caos, especialmente diante de perdas incompreensíveis. No entanto, é válido ressaltar uma linha entre a tese artística e o delírio conspiratório. Como autor desse vídeo, faço questão de esclarecer que não compactuo ou confiro qualquer credibilidade a essas teorias. Influenciadores. Só nesse dia aí que eu passei com ele, pô, deu pra enxergar a alma do cara ali. O cara era aparentemente um cara bom, um cara, tá ligado, que espalhava alegria e positividade e humanidade, tá ligado? Então me marcou pra caralho. Foi meu primeiro choro por gringo. Por trás do personagem estridente que o mundo consumia através de algoritmos, existia um Oliver que poucos tiveram o privilégio de conhecer de perto. No Brasil, essa essência genuína deixou uma marca profunda. Durante sua passagem, Oliver se revelou ávido pela cultura brasileira, como já tinha mencionado antes, que tinha um interesse em morar no país. Pedro Henrique, mais conhecido como Orochinho, um dos maiores nomes do humor e de lives na Twitch no Brasil, junto de Lucas Vinícius, mais conhecido como Lucas Inutilismo, criador de conteúdo e músico, criaria projetos colaborativos com Oliver, deixando os últimos registros de Oliver Tree e sua personalidade marcante antes de sua tragédia. No Rio de Janeiro, palco de seus momentos finais, Oliver encontrou o humorista Thiago Alcântara, mais conhecido como Yay Break, famoso por retratar a realidade complexa nas comunidades cariocas com leveza e humor. Break gravou uma série de vídeos ao lado de Oliver, registrando um choque de cultura única nas comunidades cariocas. Sua conexão com o Brasil também viria do norte, em Salvador. A música uniria o cantor ao compositor Dupe. Junto, eles trabalhariam em releituras e remakes que fundiriam suas identidades sonoras. Após a partida de Oliver, o mesmo seria homenageado por Dupe em um show, transformando luta em melodia. Antes mesmo de sua passagem pelo Brasil e seu grande sucesso, Oliver estabeleceria contato com o youtuber e streamer cearense chamado Psycho, conhecido por suas animações e gameplays. Essa amizade virtual, nascida na simplicidade do início da carreira de ambos, mostrava que as fronteiras geográficas nunca foram um limite para a curiosidade artística de Oliver. Trajetória.
Oliver Tree veio ao mundo em 29 de junho de 1993, na litorânea e artística Santa Cruz, na Califórnia. Mais que apenas um cantor e compositor, Oliver estabeleceu-se na cultura pop como um cineasta de clipes bizarros e únicos, responsável por traduzir todas suas obsessões malucas em tela. Ele desafiou as barreiras da indústria ao misturar vários gêneros de músicas, como o rock alternativo, o indie pop e a música eletrônica, gerando hits globais como Life Is Going On e Miss You. Em meados de 2026, sua inquietude artística o trouxe para o Brasil. O país se tornou a parada obrigatória de sua turnê de divulgação para a ambiciosa e pessoal álbum Love You Madly, Hate You Badly, o projeto que prometia ser o amadurecimento definitivo de sua discografia. Por trás da máscara da fama, Oliver deixaria sua mãe, Christine Mary, seu pai, Jesse Lewis, e seu irmão mais velho, Joseph. Camada 2. Águas rasas. Capítulo 2. O feio é bonito. Eu vivia nessa casa com o meu armário, que era uma loja, onde tudo era separado por cores e estilo e todas essas coisas malucas. E então eu vi aquilo e não estava feliz. Então eu pensei, tem algo extremamente errado comigo. Em 2017, Oliver assinaria com a Atlantic Records Corporation, mais conhecido como Atlantic Records. Com isso, ele se juntaria ao grande panteão da gravadora, ao lado de grandes nomes como Cardi B, Bruno Mars e Coldplay. Após seu sucesso com a música When I'm Down, a Atlantic Records olharia para Oliver e ambos juntos lançariam seu álbum de estreia, Ugly is Beautiful, em 2020, marcando de vez sua carreira. Ao passar dos anos e diante do sucesso que suas músicas estavam causando, ele passou a sentir um sentimento intrínseco que parecia contraditório. Seu sucesso comercial passava a sufocar sua paixão com a música. A pressão o esgotava a ponto com que ele se sentisse inexistente, apagado. Ele não era quem amava ser. Sua paixão agora estava sendo engolida pela pressão do sucesso, de que todas suas músicas precisavam fazer sucesso. Ele não se sentia visto, um produto reduzido a uma função, e isso o incomodava profundamente. A magia se perde quando se há tanta pressão e tanta expectativa. Todos querem dar sua opinião, há quem ganhe dinheiro com isso, quem perca dinheiro também, e a pressão fica tão astronômica que a diversão, a magia e o motivo pelo qual você começou simplesmente desaparecem. Em diversas ocasiões ele afirmou suas dúvidas sobre o sucesso. Possuir tanta grana e sucesso era de fato algo que ele almejava? Era Oliver quem de fato queria isso? Diante da multidão e sucesso, Oliver era apagado pela sombra de mostrar quem ele não era, e isso o engolia. Seu amor e paixão se tornaram seu cansaço. Ele almejava o doce frio da liberdade, da escolha de dizer ou não, de viver e se sentir vivo. Diante disso, em 24 de abril, Oliver anunciaria sua saída da Atlantic Records, e o seu novo álbum lançado pelo selo Allen Boy seria Love You Madly, Hate You Badly. Viajando por 82 países durante a concepção de seu álbum, Oliver planejava sua turnê mais ambiciosa, passando por 5 continentes, mas não antes de levá-lo ao Brasil, Rio de Janeiro. Madeline Martinez. Nos bastidores da enorme Atlantic Records, Oliver cruzaria com o que o público carinhosamente apelidaria de sua versão feminina. Madeline Adernani Martinez é uma cantora, compositora, roteirista, poetista, atriz e dançarina. Famosa por seu álbum Cry Baby, Melanie, semelhante a Oliver, partilhava das mesmas premissas artísticas consideradas como estranhas para o grande público, mas não para Oliver. O namoro de ambos iniciaria em 2016, com fotos únicas. Oliver e Melanie era o casal que nitidamente não se encontrava em qualquer lugar. O amor de duas feridas estranhas contra o mundo,
contra todos. Em um show de medley, High School Sweethearts seria dedicado a Oliver. Você poderia me abraçar à noite? Coloque seus lábios no meu rosto salgado quando eu começar a chorar. Melanie Martinez. Assim como a sua paixão dentro da Atlantic Records, o relacionamento de Oliver também acabaria. Rumores em 2020, em julho, começaram a especular a separação do casal. Melanie, em 2021, confirmaria o término, afirmando que acabaram em bons termos e que continuavam sendo amigos. Em junho de 2020, Jerry seria lançado, fazendo com que alguns fãs especulassem que a música seria feita para Melanie. Eu assisto as paredes desmoronando em mim. Estou cansado de me sentir tão sozinho. Por agora, desisti de tudo. Acho que eu sou melhor sozinho. Miss You. Em maio de 2022, em um quarto na Alemanha, o DJ e produtor independente Soulstar isolava a voz de Oliver da faixa Jerry, a acelerando e aplicando efeitos marcantes, e assim a batizando de Miss You. Quando um remix caiu na mão de influenciadores do TikTok como Youngar, a música explodiu e deixou de ser um pequeno projeto de um jovem em seu quarto e agora se tornaria uma febre nas redes sociais. Oliver teria escrito Jerry em 2020, falando sobre o peso da humilhação e a luta para sua autoestima. O sucesso de Miss You foi tão avassalador que despertou os radares da Sony. A máquina da indústria, rápida e silenciosa, semelhante a um animal noturno, percebeu que uma mina de ouro estava sendo explorada. Nos bastidores, as engrenagens jurídicas começaram a girar. A gravadora entrou e viu a oportunidade perfeita de capitalizar em cima do algoritmo. O que se seguiu em agosto de 2020 foi um espelhamento bizarro. Oliver Tree e o DJ Robin Schwartz lançaram sua própria versão oficial de Miss You, com um detalhe, sendo o clone perfeito da versão do Soulstar. Mesma melodia, mesma velocidade, mesmo nome, porém blindado com os direitos autorais. A internet notou a semelhança e a revolta foi imediata, acusando o grande gigante da indústria de roubar a criação de um artista independente. Um dos empresários de Oliver viu as redes sociais manifestar que os direitos da música haviam sido negociados diretamente com Robin e que Oliver era apenas o intermediário do processo. Estava alheio à confusão dos bastidores. Oliver afirmaria em um podcast que durante seu lançamento oficial e ocorrido, ele nunca nem ao menos chegou a falar com o Soulstar. Discografia. Antes da gigante e colorida jaqueta de plástico existir, havia apenas um garoto de 18 anos em Santa Cruz que ainda se chamava apenas de Tree. Sentado no chão do quarto, secado por cabos e softwares de áudio pirata, ele misturava a melancolia do indie com as batidas ásperas do dubstep. Quando, em 2013, Oliver lançou seu EP Demons, ele expressou toda a sua vulnerabilidade em uma versão melancólica e íntima de Karma Police do Radiohead. Sua consagração veio quando o próprio inacreditável Young Rourke do Radiohead elogiou publicamente a versão de Oliver Tree de Karma Police. Essa era a validação que faria qualquer jovem se sentir incrível, mas talvez nem tanto para Oliver. Ele entraria em ato para estudar e voltaria alguns anos depois. Ao ganhar uma chance de aparecer em um clipe da MTV em 2016, Oliver notou um padrão que aprendeu após o seu EP Demons. Ele precisaria de um visual marcante, uma identidade visual única. E daí nasceu Turbo, uma persona de óculos escuros, chinelos com meia, corte de tigela e sua icônica jaqueta vintage de calças extremamente largas. Turbo se tornou um meme, vivo e enraizado no Vine. Entretanto, como Oliver explicaria futuramente, por trás daquele palhaço virtual existia uma busca real e séria da música. Em Los Angeles, ele cruzaria o caminho do DJ e produtor Wetman, conhecido por seu bass heaven experimental dançante. E juntos, eles criariam When I Down, a música que fez Oliver construir sua primeira fanbase online, além de atrair o olhar da gravadora famosa Atlantic Records, que assinaria seu contrato em 2017. Com o contrato assinado, Oliver entregaria seu EP Alien Boy em 2018 e Do You Feel Me em 2019, refinando a mistura de pop chiclete com pop rock que aos poucos iria definindo sua identidade.
Mas o real estouro mundial iria vir em 2020. Em pleno ano pandêmico, Oliver Tree apresentaria seu icônico álbum Ugly is Beautiful. Músicas como Life Is Gone On virariam febres globais no TikTok e em demais redes sociais. Oliver seguiria com parcerias caóticas como o grupo satírico Little Big para o lançamento do seu EP Welcome to the Internet. Em 2020, Oliver deixaria Turbo para trás e mudaria completamente de visual, adotando agora a persona de cowboys para seu álbum Cowboys Tears. Oliver parecia ter tudo: números gigantes em clipes, músicas tocadas ao excesso e todo o meio digital olhando para ele. No entanto, aos poucos por dentro seu anseio por liberdade gritava. E por isso, 9 anos depois, em 2026, Oliver sairia da Atlantic Records e lançaria seu último álbum, Love You Madly, Hate You Badly, aonde Oliver voltava a enfim ser aquele mesmo garoto independente em Santa Cruz, mas agora com o mundo inteiro assistindo seus passos. Passei com ele, pô, deu pra enxergar a alma do cara ali. O cara era aparentemente um cara bom, um cara, tá ligado, que espalhava alegria e positividade e humanidade, tá ligado? Então me marcou pra caralho. Foi meu primeiro choro por gringo. Águas Médias. Capítulo 3. O Garoto Alien. Quando Oliver se olhou no espelho com o figurino completo de Turbo pela primeira vez, ali não só estava presente a figura que iria se tornar icônica, e presente também estava toda a sua história, representada da maneira mais extravagante possível. Seu icônico corte de cabelo tigela, rétrico e simétrico, era o reflexo de seu corte de cabelo único, que usou durante toda a sua infância. Sua jaqueta de nylon de cores berrantes, rosa e azul, era o que representava a memória afetiva de seus pais. Antigamente usada pelos mesmos nos anos 80, agora estava guardada em um armário esquecido. Oliver adotaria para si. Suas calças largas de tamanho comicamente extenso eram o presente de um amigo, e os seus óculos escuros eram os mesmos que usava na infância, e que o faziam se sentir maneiro. E assim, com todas essas misturas íntimas e cômicas, nascia Turbo. Ele era um Frankenstein estético, uma criatura cômica montada para mostrar o quão ridícula a vida e as coisas eram. Turbo nascia do contraste entre um personagem tosco cantando letras profundas e pessoais. Enquanto o mundo apenas enxergava o ridículo, Oliver sabia exatamente a mensagem de inquietação que ele queria passar. É possível interpretar como Turbo era o retrato de uma juventude soterrada pelo consumo excessivo. A geração que fazia tudo ao extremo e por isso berrava o cômico, que se cercava de piadas e objetivos absurdos em uma tentativa desesperada de encontrar seu lugar no mundo. Essa era sua própria versão de um palhaço em uma história grega. Oliver ressignificava suas próprias derrotas, mostrando ao mundo que a vida moderna é, por definição, um grande espetáculo grotesco, e a única forma de sobreviver a ela é ressignificando o próprio desespero. Inspirações. Ao escrever uma música, Oliver nunca conseguia se encaixar em apenas um gênero. Assim, sempre que seus dedos se mexiam para criar arte, havia sempre uma mistura híbrida de tudo, se encontrando no caminho. Radiohead era uma das grandes inspirações de Oliver para seu primeiro álbum. Quando eu tinha 8 anos, meu pai e meu irmão tocavam OK Computer no computador, e eu lhe dizia que eu odiava. 10 anos depois, OK Computer era meu álbum favorito deles. Acho que, quando nós somos crianças, tendemos a rejeitar a música que nossos pais gostam porque queremos a nossa própria identidade. Em entrevistas, Oliver citaria David Bowie e Talking Heads como suas referências para seu álbum inicial.
David Barry, o vocalista de Talking Heads, era o artista favorito do meu pai. Por isso, eu cresci ouvindo essa banda. Meu irmão nasceu de cesárea. Então meus pais puderam escolher uma data de nascimento dentro de uma semana determinada. Meu pai escolheu que meu irmão tivesse o mesmo aniversário de David Barry. Ed Boxley e Clayton Anston de Nirvana e Gorillaz, respectivamente, também foram creditados como as grandes influências de Oliver para seu álbum. Os Gorillaz são, sozinhos, a maior inspiração para o projeto Oliver Tree. Eles mudaram a forma como eu escuto música, a forma como eles misturam o alternativo e o pop moldou a forma como eu faço música. Por trás da carcaça ridícula de suas personas, Oliver também operava por trás das câmeras como diretor, assinando o roteiro e a direção de quase todos seus clipes, inclusive já dirigindo um comercial para uma grande instituição bancária, esta qual a marca continua em segredo. Embora seu verdadeiro sonho fosse formar seu nome nas grandes telas de cinema em longas, ele transformava o formato curto de seus clipes em apenas telas de ação, tendo suas maiores inspirações o Wes Anderson e o Tarantino. Processos criativos. As músicas de Oliver sempre vinham de fatores extremamente pessoais. Ele pensava em suas músicas como histórias a serem contadas. Durante a concepção de seu último álbum, Love You Madly, Hate You Badly, Oliver questionava a si mesmo o que ele gostaria de fazer. Escondido como um trauma invisível, ele tentaria assimilar através de suas músicas o seu trauma mais pessoal. A experiência de quase morte seria o que marcaria seu maior ponto de virada na vida. Em diversas ocasiões, ele afirmou que este episódio marcou profundamente. Daquele momento em diante, sua urgência de viver e buscar conexões humanas se despertou e explodiu de uma maneira verdadeira. Sua produção de músicas deixaria de ser apenas um local de trabalho e se transformaria em um espaço de desabafo pessoal, um refúgio para os momentos mais sombrios de sua vida. Sua dedicação obsessiva à música já exigiu um preço alto e solitário. Ele mesmo já admitiu publicamente como já sacrificou grande parte da sua vida social e o convívio com os amigos próximos para canalizar toda a sua atenção e energia para o processo de escrita e produção de suas músicas. A música, para mim, é a religião que me salvou nos meus momentos mais sombrios, nos momentos em que eu não tinha nada. A composição tornou-se seu único escape contra as pressões da vida, as confusões, as decepções, sejam elas amorosas ou consigo mesmo. Em vez de se destruir pelas dores e frustrações da vida, ele passaria a usar a música para canalizar o que o feria, transformando todos seus sentimentos destrutivos em narrativas musicais, ao expor suas próprias feridas nas canções. Oliver contava que outras pessoas sentissem o mesmo que ele. Para lidar com o coração partido, na época de Cowboy Tears, Oliver se mudou para um rancho isolado, onde viveu por 6 meses isolados na rotina no campo. Tem muitas informações pessoais ali do que eu compartilhei no passado. Chorei lágrimas de cowboy de verdade, e as pessoas precisam aprender a chorar mais. Mencionar Oliver. Um dos meus amigos é um cara durão. Ele estava no carro e nós estávamos ouvindo o Cowboy Steer. Depois da terceira faixa ou quarta, ele simplesmente começou a chorar copiosamente. Eu nunca tinha visto esse cara chorar antes. Foi uma experiência muito impactante. O pai dele havia falecido recentemente e ele carregava um grande peso emocional. Ele precisava chorar naquele momento. E isso me fez chorar também. Por mais ridículo, estranho e excêntrico que eu possa ser, eu não sou tão único assim. What's up? My name's Oliver Tree. It's not that big of a deal because this is how I talk to people all the time. This is the most fun I've had in years. It's not a shit. You never know when it's my last album. Well, I could die any moment. I mean, I could have died on the way here. I feel like it was myself and authentic to me, but turned up to, I want to say an 11, but it's probably more like a 22 or something like that. But just taking everything that was true about my life, but then overdriving it. Águas Profundas. Capítulo 4. Tree. Sob a persona de Turbo e demais personagens, residia a característica mais marcante de Oliver,
a total impossibilidade de distinguir o que era fato de piada. Ele se aprofundou tanto na personificação do troll da internet que a verdade e a mentira se tornaram territórios cinzentos. Essa ambiguidade dividiu o público de maneira drástica. Enquanto alguns achavam sua sacada genial, outros odiavam. Eu gosto da música dele, mas toda essa pessoa é constrangedora demais. Quando Oliver anunciou em 2020 que seu aguardado álbum de estreia, Angry is Beautiful, estava cancelado e que ele iria se aposentar da música, alguns de seus fãs ficaram tristes e todos os outros desacreditados. Todo seu teatro digital não era mero caso. Anos antes, enquanto cursava artes na Califórnia, Oliver dedicou seu trabalho de conclusão de curso com a tese intitulada Como se transformar em um meme. Ele seguiria seus próprios conselhos e se tornaria o maior troll da música. Seu mergulho profundo foi em grande parte graças à sua frustração após seu EP Demons não alcançar o mesmo barulho que suas palhaçadas virtuais alcançavam no Vine. Expressão da morte. A morte, de maneira paradoxal, é uma das forças mais vivas nas produções de Oliver, em especial em seus clipes. Longe de ser apenas um choque garantindo visuais marcantes, a finitude da vida é um tema que ele explorou exaustivamente, em especial em seu primeiro álbum. Essa obsessão com o fim da vida tem raízes profundas. Na infância, Oliver era assombrado por pesadelos decorrentes, em que ele despencava em direção à morte. Hoje, ao revisitar essas lembranças noturnas na vida adulta, ele admite experienciar uma mistura desconfortável de estranheza e nostalgia. Essa proximidade com a morte tornou-se real ainda muito cedo. A perda de alguém próximo durante sua juventude o marcou como uma das experiências mais difíceis na sua formação. Embora não exista registros oficiais sobre a identidade dessa pessoa, especula-se que trata-se de um primo. O impacto do luto moldou sua visão de mundo. Ele passaria sua vida questionando o que existia após toda a passagem da vida, usando duas composições como uma ferramenta de investigação existencial. Para ele, a religião costumava ser um refúgio padrão para que as pessoas buscavam ao se deparar com o inevitável fim da vida. Sua busca pessoal sempre foi mais filosófica. Em suas palavras, a sociedade moderna falha em lidar com a única certeza da existência. A morte ainda é algo sobre o qual não sabemos bem como falar. É algo que varremos para debaixo do tapete, como se disséssemos, bem, alguém morreu, vamos ao funeral e depois não vamos falar muito sobre isso. Ele se sentia atraído pelo conceito de que a vida inteira nada mais é que uma preparação para o momento da morte. Em vez de chegar ao fim como tabu, ele passou a vê-lo como um lembrete urgente. Episódio com drogas. Durante sua adolescência, Oliver teria um momento mais turbulento da sua vida, seu período de uso com drogas. Durante o ensino médio, a tensão atingiria seu limite quando ele seria expulso de casa pelos seus pais. Ele se viu, de repente, obrigado a viver na rua, conviver com pessoas a quais ele descreveria mais tarde como zumbis. O verdadeiro ponto de ruptura, no entanto, ocorreu tempos depois, durante uma viagem de férias com a família. Após consumir uma quantidade excessiva de drogas, Oliver mergulharia em um severo e assustador episódio psicodélico que redesenharia toda a sua concepção de vida. Em meio à imensidão do deserto, Oliver se via correndo nu, enquanto assistia seu próprio funeral. Seu corpo estava retalhado dos pés à cabeça, e a mesma aparecia esmagada e exposta. A experiência extrema de encarar a própria morte foi tão gráfica e violenta que o deixou com uma cicatriz permanente em sua vida. Após isso, Oliver se perguntaria constantemente: será que eu vou ter outra chance de viver? O que você aprendeu a presenciar sua própria morte? Pergunta o entrevistador. A melhor parte dessa história foi que eu pude dizer, meu Deus, eu estou vivo. E estou vivo. Trajetória. Embora suas coordenadas de origem sejam em Santa Cruz, na Califórnia, com seu local de nascimento em 29 de julho de 1993, a verdadeira infância de Oliver Trick Neal foi desenhada em movimento. Seus pais eram artistas de circo, o que transformou os primeiros anos de sua vida em uma constante viagem pelas estradas americanas.
cresci tocando música com os meus pais. Eles tinham instrumentos que cobriam a parede do nosso líder quando viajávamos de carro. A sua caminhada musical começou de forma ruidosa e coletiva, ainda na escola. Oliver assumiu uma banda chamada Irone, sua primeira experiência se apresentando para o público real. Quando a banda se dissolveu, ele seguiu sozinho, mas sua mente inquieta buscava novos horizontes. Embora tenha ingressado no curso de administração de empresas na Universidade do Estado de São Francisco, seu foco nunca deixou de ser a criação. Em meados de 2010, sob o codinome Creepy, ele passou a povoar o SoundCloud com produções densas de dubstep, chegando a dividir palcos com gigantes do gênero, como os Skrillex. À medida que amadurecia e se conectava com a cena artística de Santa Cruz, o ruído eletrônico agressivo deu lugar a um pop melancólico, intimista e profundamente pessoal. E em 2021, ele abandonou a alcunha de Creep para renascer artisticamente sob o nome Creep. Aos 20 anos, o lançamento de seu primeiro EP, Demons, oficializou a chegada de uma mente brilhante e incompreendida pelo mercado da música. Querido Oliver, obrigado, irmão. Eu te amo. Obrigado por abrir minha mente para aquilo que existe além de 5 sentidos. Obrigado por me ensinar a ser mais destemido e amar outros seres humanos muito mais profundamente do que eu já amei antes. Obrigado por todo o seu amor. Obrigado por todo o seu tempo. Muito obrigado por ser meu irmãozinho. E eu te amo, parceiro. Com amor, seu irmão mais velho, Joseph. Tchau, parceiro.